estrutura desse Estado. Eu espero de vocês que esses braços, que essas mãos, que essas pernas, que esse intelecto de vocês sirva para não permitir que a gente volte a viver aquele nefasto período da ditadura em nosso país. É isso que eu espero de vocês. Muito obrigado. Professor Mário, diante de suas belíssimas palavras, eu gostaria de também fazer algumas reflexões aqui de ordem jurídica. Vejam só. Nós temos que discutir muito a questão da competência, certo? Por exemplo, a juíza de São Paulo, no caso do ex-presidente Lula, que é o caso que está em voga, né? Ela julgou-se incompetente lá no São Paulo, não é isso? Julgou-se incompetente. Ora, se ela julgou-se incompetente para um crime cometido, e aí o ex-presidente Lula já não tem foro privilegiado, ele é um cidadão que reside em São Paulo, residência, não é? O crime cometido foi o caso da Bancoff, que na minha opinião já há, minha opinião induzida pelas informações que são apresentadas pela mídia. Se houver contra-informações, nós poderíamos refazer tudo o que eu estou falando. Estou fazendo algo hipotético, tá? É uma coisa que não é, a gente faz conta que é para ver como seria. Já existem elementos suficientes para a prisão preventiva. Não há dúvida nenhuma. Agora, isso por informações, eu não conheço os autos. Pelas informações passadas pela mídia, né? Pelo menos no caso do Bancoff. Então nós estamos diante de uma situação, também outro embora jurídico. Ela teria competência para julgar lá, e ela não julgou. Se julgou incompetente, juridicamente. Bom, esse processo, como tem alguns assuntos, porque esse processo é uma mistura, né? Ele tem questões da Bancoff, que foi uma fraude perpetrada pelo sindicato lá de São Paulo, segundo a mídia, que milhares de famílias ficaram sem seus apartamentos e alguns se beneficiaram, entre eles o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi uma fraude gritante. Agora esse processo se mistura, ele tem uma mistura de ações da Lava Jato, porque o sítio, vejam só, qualquer correção eu aceito, porque eu não conheço os autos. Eu estou falando como acadêmico, como estudioso. Qualquer que vocês tragam informação, eu posso modificar. Diante dessa tese que eu defendo, que é pela mídia, nós já teríamos a prisão preventiva, na minha opinião, evidentemente não sou o dono da verdade, decretada. Mas a juíza entendeu não ser competente. Tem razão a ela? Em parte, tem. Porque, na realidade, o processo está misturado com algumas ações da Lava Jato. E a Lava Jato começou, veja só o embora jurídico, a Lava Jato começou no Paraná para investigar o ICEF, não é isso? Segundo a mídia, eu vi ontem, estava gravando inclusive para poder acompanhar. O CEF lavava dinheiro e aí puxaram o fio da meada e chegaram aos mandangões, né, os políticos, etc. Então eu faço a pergunta, ao chegar aos políticos, ao chegar a quem tem foro privilegiado, nós poderíamos deslocar a competência da Lava Jato para o Supremo, ou ela teria competência lá com o juiz Sérgio Moro, ou teria competência na juíza de São Paulo. É mais um imbróglio jurídico que nós estamos vivendo. Qual seria a competência? Né? Porque eu até ouvi o professor Mário nisso aí, e ouvi vocês também na competência. O Supremo criou precedente no mensalão. O Supremo já discutiu sobre isso. Então o professor Mário vai falar. O Supremo criou precedente no mensalão. O Supremo julgou o empresário, julgou o jornalista, foi todo mundo junto. E foi uma defesa belíssima do ministro Joaquim Barbosa, como relator do processo. Então não tem dúvida que tem que ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, não tem dúvida. E a minha convicção vem com base nos entendimentos anteriores da própria Corte. Agora, o que vai acontecer, senhoras e senhores? Quem viver, verá, porque diante dos últimos acontecimentos não se tem certeza sobre absolutamente nada. O que vai acontecer? A única coisa que a gente sabe que vai acontecer realmente é que vai haver a instauração do processo de impeachment. Está aí. É fato.
o impeachment será votado. Qual é o resultado disso? Não sei. Vai impeachment? Não sei. O ministro Luiz Inácio Lula da Silva continuará ministro? Fatalmente. O professor Martins até falou sobre isso aqui. Não há nada que impossibilite. Essa é uma situação que será ilícita. Então será confirmada nos próximos dias por força de decisões judiciais. Já há uma decisão, salvo engano, do Tribunal Regional Federal, caçando uma liminar. Existe um mandato de segurança que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem. Né? Então, nas próximas horas ou nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal se posicionará acerca da nomeação do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva para a comissão do cargo de ministro da Casa Civil da República. Bom, o professor Carlos Martinez preparou um material e deve fazer a apresentação desse material. Rapidamente para adorar, né? Fica bom. Vamos falar um pouco, gente, rapidamente sobre a interceptação telefônica na esfera jurídica, certo? Então, a pergunta que eu faço a vocês é: as interceptações telefônicas é possível somente com ordem judicial? É uma pergunta que eu faço para vocês. É possível somente com ordem judicial? Sim. Quais são os pressupostos ou pré-requisitos? O juiz de ofício pode fazer a interceptação telefônica? O juiz de ofício pode fazê-lo? Vamos passar aí os slides, vamos passar. A Constituição Federal de 88 previu a inviolabilidade das comunicações telefônicas. Está no artigo 5º, inciso 567, né? Então, olha só, interceptações telefônicas, salvos nos casos de investigações de crimes e devidamente autorizadas pelo juiz. Tal norma necessitava de regulamentação, a qual foi feita pela Lei 9.296 de 96. A partir do evento desta lei, tornou-se possível a interceptação telefônica quando houver indícios de participação em crime punido com pena de reclusão e não houver outro meio de prova para se chegar à autoria e materialidade da infração. Eu acho interessante, professor Mário, todos costas, né? Mas o anjo não tem costas, né? Veja só. Eu acho interessante é que os juízes também, ao falar com a imprensa, eles não colocam artigos. Não colocam artigos. E muitas vezes na sentença não fundamentam. Isso é vergonha. Porque toda a sentença, além do princípio da publicidade, deve ser fundamentada. Concorda comigo? Então a gente ouve muita coisa assim do senso comum. E aproveita-se de uma situação, por exemplo, eu posso fazer uma interceptação telefônica alegando, é um ponto de discussão, alegando o princípio da moralidade administrativa para perseguir um futuro crime. Nós temos uma atualidade. Por quê? A moralidade administrativa, professor Mário, é muito importante. Porque esses desvios todos, no sentido científico, 50 bilhões, a cada número que a gente vê, que a gente não sabe nem o que é esse dinheiro. Mas esse dinheiro faz falta na saúde. Quando o senhor e a senhora vai procurar a saúde, faz falta na educação, faz falta no transporte público, que nós poderíamos ter de melhor qualidade. Então, faz parte em todo o conjunto da nossa vida e sociedade. Então, nós não podemos permitir essa situação caótica de desvio de dinheiro nessa monta do jeito que vem sendo feito nesse país. Há de existir uma forma de coibir. E o ideal, entre o ideal e o real, existe uma diferença muito grande. Mas o ideal é que seja feito dentro da legalidade, dentro das normas constitucionais. Não é, professor Mário? Esse é o ideal. Mas até que ponto eu posso fazer uma interceptação telefônica de algo que virá ainda como crime em busca dessa moralidade administrativa? Então, um ponto de reflexão para vocês. Outro ponto de reflexão muito importante para vocês é que o juiz deve ter indícios de participação em crime. E o que vem a ser, gente, indícios de participação em crime? Primeira pergunta. Segunda pergunta para reflexão. Quando o juiz está investigando um alvo, eu vou utilizar o termo
que eles usam, né? Elemento, alvo, né, professor Mário? O alvo, quando ele está investigando um alvo e aparece outro alvo na ligação, e disso resulta um outro crime, como proceder? São questões a serem indagadas. Essas questões são para garantia também, por outro lado da moeda, dos direitos humanos do cidadão, dos direitos fundamentais individuais de cada cidadão. Por isso que a lei coloca todos esses fundamentos para que o magistrado possa fazer uma interceptação telefônica. Certinho? Então, prosseguindo, parte da doutrina critica alguns dispositivos da lei, existindo inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade face ao artigo 5º, que possibilita a produção da prova determinada de ofício pelo juiz. Entretanto, até a presente data, a lei tem sido acolhida pelos tribunais e as interpretações que obedecem a seus dispositivos estão sendo consideradas provas válidas na persecução penal. Certinho? Então, vejam só, o juiz, numa posição de imparcialidade, de neutralidade, de equidistante, de inércia, porque o Poder Judiciário é regido pela inércia, certo? A inércia até demasiada, no meu modo de ver, né? Inércia em outro sentido, né? De não andar, de não produzir. Mas inércia no sentido de não, o magistrado não vai atrás. O magistrado é provocado. Ele tem que ser provocado por quem? Pelo Ministério Público, pelas investigações. Então eu pergunto, ele poderia se misturar, até o professor Mário poderia nos ajudar, ele poderia se misturar entre órgão julgador e órgão acusador, quando ele mesmo de ofício pede a interceptação telefônica? É interessante. A interceptação telefônica deveria ser provocada pelo Ministério Público. Em tese jurídica, todos eles dão uma ação penal em tese, né? Só para uma pública incondicional. Mas em tese, ele deveria ser provocado pelo Ministério Público. Pode o magistrado de ofício fazê-lo? E se o fizesse, ele estaria quebrando a imparcialidade dele e se tornando também um órgão acusador, uma mistura de órgão julgador, já que há e tem que existir essa separação desses poderes. Então, para entender essa reflexão, gostaria que se alguém quisesse pronunciar sobre isso também, é um debate muito interessante. E o professor Mário também fica às ordens para os apartes. Prosseguindo aqui. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 567, trouxe a inviolabilidade das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, sendo possível, excepcionalmente, a interpretação, olha lá, uma questão interessante. As interceptações telefônicas da comunicação, elas são uma excepcionalidade, não é a regra. Você sair por aí quebrando o sigilo telefônico, quem quer que seja, né? Bisbilhotando, como diz o professor Mário muito bem, e fazendo fofoca da vida dos outros. Não é por aí. Não é por aí. Por quê, gente? Porque todo cidadão tem o direito constitucional à sua privacidade, à sua intimidade. Então, ele excepcionalmente ele vai quebrar esse direito, que não é absoluto, se torna relativo, excepcionalmente, quando houver crime, indícios de participação criminosa. Volto à mesma pergunta para a reflexão de vocês, estudo e pesquisa. Se ele estiver investigando um alvo e ele nessa captura telefônica, ele pega outro cidadão que também está praticando outro crime, caso muito claro da presidente Dilma, o que fazer? Não é? Porque na realidade não era objeto dessa investigação. Prosseguindo. Então, a interceptação da comunicação telefônica, mediante autorização judicial, quando se tratar de investigação criminal ou instrução processual penal, nos moldes estabelecidos pela lei própria. De 1988 a 1996, a interceptação telefônica não era possível, já que não havia lei que regulamentava o citado inciso, sendo inclusive declarado não recepcionado pela Carta Magna o artigo 57, inciso 2, da lei número 4.117/62, que era o antigo, né, Código Brasileiro de Telecomunicações, que versava sobre o tema. Pode passar. Com o advento da Lei 9.296 de 96, regulamentou o inciso 567
do artigo 5º da Constituição Federal e tornou-se possível a interceptação telefônica desde que realizada dentro dos parâmetros e procedimentos dessa lei. Notem que a interceptação telefônica, o que nós estamos captando aqui, ela é uma lei que vem regulamentar uma exceção, uma excepcionalidade, já que a própria Constituição garante o quê? A regra da não captura, da não interceptação telefônica, certo? Evidentemente que deve existir, ela deve existir como único meio de prova. Se houver outros meios e ela se fizer desnecessária, ela não será captada. E eu noto com surpresa que os magistrados, promotores, eles falam para o senso comum. Isso é muito perigoso. Quando você não tem conhecimento, como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele fala para o senso comum, está certo. Mas quando você tem conhecimento, pode ser considerado uma certa má-fé. Porque eles não falam em hipótese alguma da legislação. E é preciso que o juiz, o Ministério Público, a polícia se atenha à legislação. Certinho? Prosseguindo. É claro que, se tratando da violação de uma garantia fundamental, mesmo regulamentada por lei própria, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, do princípio do estado de inocência, do respeito à intimidade e vida privada e do devido processo legal, um juízo de proporcionalidade ante aos casos em que se pretenda a interceptação telefônica para que não seja suprimido o Estado Democrático de Direito. Note que por aqui nós temos vários princípios que nos ligam nesse seminário, né, sobre direitos humanos, né, professor Paulo? Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da presunção da inocência, né, princípio da inviolabilidade das suas comunicações, princípio do devido processo legal. Então, as interceptações telefônicas, elas são um meio de prova excepcionalmente dentro dos parâmetros da legislação própria. E aí eu faço também uma reflexão para vocês. Até que ponto, inclusive elas têm duração dentro da lei, prazo. Passado aquele prazo tem que ser renovado pelo juiz e uma série de parâmetros legais. Até que ponto fugir desta lei numa interceptação telefônica é válido para atingir o princípio? É uma reflexão também que a gente pode fazer, né, sobre essa matéria, no sentido de que possamos avaliar até que ponto os direitos humanos vêm sendo feridos no nosso Brasil pelas autoridades com essa violação. E, coadunando com o professor Mário, os precedentes que estão sendo abertos contra a interceptação telefônica. Eu soube na prática, o professor Mário também deve ter conhecimento, e que muitas interceptações telefônicas feitas pela polícia não têm ordem judicial, o que viola gravemente esta legislação específica infraconstitucional da interceptação telefônica. Inclusive, é a minha tese, meu estudo, minha pesquisa, que pode ser considerado, se a autoridade, né, na lei de tortura, ela é clara, no seu inciso 1, né, a linha A, artigo 1º da lei de tortura, para quem quiser anotar e pesquisar, é claro, faz-se uma tortura física ou psicológica quando se pretende obter informação, declaração ou confissão fora da lei que gere o constrangimento psíquico ou mental. Então, é sim que faz sim uma tortura psicológica. Até que ponto essas interceptações telefônicas poderão ser consideradas uma tortura psicológica? E eu gostaria de atentar para um ponto importante na questão da tortura psicológica e no abuso de autoridade versus os direitos humanos. Prestem atenção. Se a autoridade pratica um ato que é correspondente à tortura física ou psicológica, vamos falar psicológica, fica mais fácil, em tese, e ela não faz com dolo, ela faz com culpa, não será considerada enquadrada no crime de tortura, certo? Por exemplo, um juiz, ao oferecer, decretar a interceptação telefônica, e ele o faz entendendo que há indícios de crimes, etc.,
e não faz com má fé, com dolo, com intenção deliberada de atingir a pessoa, ele não estará enquadrado na tortura. Mas se ele faz deliberadamente, e aí nós temos uma linha muito tênue, saber se é culpa, né? Se é dolo, se ele faz, ele estará infringindo cabalmente a lei de tortura e poderá ser responsabilizado criminalmente como torturador psicológico. Mas evidentemente que o juiz pode errar, o delegado pode errar, o promotor pode errar, o advogado pode errar. Não é? Este erro pode ser um erro de interpretação, pode ser um erro de análise. Este não é doloso, evidentemente. O professor vai ver uma parte aqui, ele já está aqui com o seu brilhantismo intelectual para nos falar de sua prática, né, sobre interceptações telefônicas. O professor Carlos Martins é sempre muito cordial, muito gentil. Às vezes até ele tende a me atribuir predicados e já não julgo assim ser tão capaz de honrar todos esses. Mas enfim, agradeço de coração. Olha isso. Além da tortura psicológica, é preciso aí se apurar a prática de outro crime. O abuso de autoridade. Com certeza. Olha aqui. Lei 4.898 de dezembro de 65. 1965. Regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal nos casos de abuso de autoridade. 65. Castelo Branco. Olha só. Artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a linha C, ao sigilo de correspondência. A linha J, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então, os 24 colegas advogados grampeados. A linha C e a linha J. Constitui também abuso de autoridade, segundo o artigo 4º do mesmo dispositivo legal. Letra A, a linha A. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. E na linha H, a mais importante de todas, o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Então, quando a autoridade percebe que aquele ato extrapola o limite da competência e mesmo assim insiste em violar, ela acaba também cometendo um crime, certo? Um crime de abuso de autoridade, estando, portanto, sujeito a sanções administrativas, civis e também penais. Bom, muito pertinente a colocação do professor Mário. Então, na tortura psicológica, nós temos aqui a análise do núcleo do tipo. Lógico que nós já vimos que para a tortura psicológica, ela se faz necessário que seja doloso, certo? Que seja um ato doloso. E a interceptação telefônica pode ser feita se houver indícios de crimes a serem apurados, não houver outra prova, outro meio de prova suficiente para balizar aquela investigação, crime seja punido com reclusão, certo? E dentro de certo prazo limitado, autorizado pela autoridade julgadora, né, o juiz, e a pedido, em tese, a pedido do Ministério Público ou da polícia, certo? Então, preenchidos esses requisitos, não há de se falar em abuso de autoridade, nem há de se falar em crime de tortura, certinho? Não preenchido, se feito de forma dolosa, não foi um erro de interpretação da autoridade, também aí nós podemos falar, não sendo um erro de interpretação, sendo doloso, nós estaremos cuidando de dar tortura psicológica. E a tortura psicológica nesse país é algo que tem que ser coibido. Então nós temos a análise do tipo no núcleo do tipo. Constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos para que deixe de fazer algo. Mudei. Sofrimento físico ou mental. O padecimento de um ser humano pode dar-se em nível de dor corpórea, sofrimento físico, ou de aflição e angústia, sofrimento mental ou psíquico.
E aí eu digo a vocês, a partir do momento em que você coloca um áudio de alguém na mídia, analisando os fatos, é cristão, sem as emoções e sem o envolvimento. Mas se você coloca de um cidadão um áudio na mídia, e esse áudio na mídia traz àquela pessoa um verdadeiro constrangimento, uma verdadeira dor psicológica, um verdadeiro trauma, porque não é brincadeira, né? Que na realidade a gente tem que analisar bem o que, embora os políticos estejam exacerbando, desrespeitando a todos nós com esses desvios, mas de qualquer maneira, até Hitler, eu estudei no mestrado, o professor disse até Hitler é ser humano. Então não podemos de qualquer maneira fazer essa tortura, né? Então é uma tortura psicológica, desde quando tenha descumprido os preceitos legais e seja feito de forma dolosa, certo? Dolosa. Atitude. A tortura psicológica mental atinge a pessoa que sofre a tortura. E esse bem jurídico é extensamente complexo, pois envolve tanto a liberdade do ser humano quanto a integridade egóica humana. E o que é essa integridade egóica humana? É a integridade do ego. O seu ego é, segundo a instância de Freud, o conceito que você tem da realidade, né? O self, que é o conceito que você tem de si mesmo, a sua imagem, e se isso foi feito de forma ilegal, de forma desrespeitosa ou com descumprimento da lei, essa é uma tortura psicológica se foi feita de forma dolosa, sem prejuízo do abuso de autoridade, que a autoridade poderá responder pela representação dos órgãos competentes, agora, no caso, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, né? E, evidentemente, a própria polícia responde também do Ministério Público. Vai passar. O professor Guilherme de Souza Nucci assim entende em Verdes. Preferimos, no entanto, um conceito mais abrangente, entendendo por tortura qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão. Notem aqui uma coisa. Voltamos aqui ao caso do ex-presidente Lula. Eu falei que a imprensa tem todos os dados, acredito até que seguiu meritoriamente a condenação. Mas o meu acreditar não está embasado em nenhum documento processual dos autos. Então, é um embasar acadêmico, hipotético, do que é passado pela mídia. Vamos imaginar agora, vejam como uma autoridade, professor Mário, tem que ter consciência da sua responsabilidade. Vamos imaginar agora que, fazer um exercício de imaginação hipotético, repetindo, hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é, para ver como seria. É verdade, professor Mário? Imaginar que transitar em julgado o processo contra o ex-presidente Lula. Eu estou falando isso para que Vossas Excelências estão aqui, que poderão ser as futuras autoridades desse país, saibam que ser autoridade é muito bom, mas lhe traz muita responsabilidade, das quais eu mesmo não gostaria de ter algumas responsabilidades dessa autoridade. Veja só, se o presidente Lula for absolvido, transitado em julgado o ex-presidente Lula, a gente fala o ex-ministro, não sei, mas a confusão política, mas já lá. Transitado em julgado, sentença penal, que o inocente, eu vou deixar essa resposta para o professor Mário, o que pode acontecer com as autoridades que o incriminaram, e não estou aqui falando que as autoridades que o incriminaram deixem de ter razão. Para mim, pelo que foi passado na mídia, tem total razão. Tem razão para a prisão preventiva em São Paulo, tem razão para a condenação dele, mas não é a minha caneta que vai fazer isso, não, porque eu sei da responsabilidade de se condenar alguém. É uma responsabilidade muito grande que eu não quero ter, prefiro ser advogado, é muito melhor, porque a responsabilidade, gente, é muito grande. O poder pode ser muito grande, a função egóica pode ser muito grande, mas a responsabilidade também é muito grande. Assim como ele tem responsabilidade como ex-presidente, assim como a presidente Dilma tem responsabilidade gravíssima para a nação também, nós podemos imaginar contrassenso.
Professor Paulo Magalhães, transitou em julgado hoje, o presidente Lula é inocentado. Hoje não, porque a justiça demora, mas daqui a 5 anos. Eu vou passar a pergunta ao professor Mário. Essas interceptações telefônicas, essas conduções coercitivas, que poderão acarretar. Não falo só do ex-presidente Lula, não. Vamos falar de qualquer cidadão, né? Qualquer um de nós. Professor Mário. E o trânsito em julgado é cavalo de alguma coisa? Fala o papel. Porque agora aquele que tem uma sentença penal condenatória e que a decisão é confirmada na instância superior, ele pode ser recolhido preso, antecipando os efeitos da sentença. Eu gostaria muito que quando houvesse a sentença absolutória e confirmada em segunda instância, que ele já pudesse também ingressar com as ações indenizatórias e receber de forma antecipada as indenizações. Mas aí é uma outra história. Infelizmente é uma outra história. Agora, respondendo a pergunta do professor Carlos Martinez de forma contundente, é óbvio que cabe ali reparação civil, né, a esses danos que foram sofridos durante todos esses anos, por quanto durou a persecução criminal, né? Então, se ficar evidenciado que esse cidadão exposto a toda a mídia como culpado, como o criminoso mais cruel de toda a história do Brasil, for de repente inocentado, né? E for dito que ele é inocente, né? Que não fez nada, etc. e tal, que não contribui, que não participou, olha aí a classificação dele como agente na prática criminosa, nem autoria, nem coautoria, nem participação, né? Absolvido inocente, como ter tido a imagem vilipendiada em todos os meios de comunicação por conta da persecução criminal, vai ensejar sim a ele um direito de reparação, mesmo que não tenha sido preso. Se foi recolhido preso em algum momento, a responsabilidade do Estado se agrava no sentido de ter que indenizar. Bom, diante disso, eu quero também lembrar aos senhores que eu, por exemplo, pessoalmente, detesto o cidadão colo de merda, né? Não dúvida nenhuma. Até porque eu fiquei com meu dinheirinho, um pouco dinheirinho no dia preso por ele, e pelas mentiras dele, pelas loucuras que ele fez nesse país. Mas vamos lembrar que juridicamente ele foi inocentado no Supremo Tribunal Federal do crime de responsabilidade que foi atribuído a ele. Então, é uma situação muito difícil para a gente julgar. Devido ao tempo, está chegando o almoço, é hora do almoço, não? Vamos ver se a gente é convidado lá para Atibaia, né? Eu vi uma placa só para brincar com vocês, sou amigo de Lula, quem ligar com ele vai comigo. Eu não faço essa placa nenhuma, nem para Lula, nem para Sérgio Moro, nem para ninguém, viu gente? Faça o favor. Se quiserem fazer essa placa, façam para mim, que eu sou amigo de vocês mesmo. E um dia desse a gente vai comer um churrasco, com certeza, do céu. Né? Então vamos esquecer essa coisa de extremismo, de extremar, de idolatrar, porque nós somos cientistas e o cientista ele age com extrema cautela, com extrema percepção da realidade, porque senão nós não vamos ter senso-percepção da realidade e não vamos raciocinar juridicamente, o que vai nos prejudicar muito. Seja tomando partido de Lula, que eu também ainda notaram que eu não gosto dele, não gosto do Collor, não gosto do Sarney. Aí tem um desse também eu gosto, não, vamos ser sinceros. E também não podemos extremar também o juiz Sérgio Moro como herói, porque ele pode criar uma função egóica muito grande e extrapolar suas funções, promotores, etc, etc. Eu gostaria de fazer, abrir para o debate, para que vocês pudessem. Tem mais material aí, não só do crime de tortura, mas interceptação telefônica, né, crime de lavagem de dinheiro, crime de organização criminosa. Eu preparei tudo isso para vocês hoje, mas não vai dar tempo de falar, inclusive na vertente de direitos humanos, conforme foi pedido pelo professor Paulo Magalhães, e aqui também nós temos que render homenagem ao professor Mário, esse brilhante jurista, brilhante, bom amigo, bom colega. Então eu gostaria de fazer agora, acho que o professor Mário concorda, né, abertura para pergunta, para participação. Aqui a gente não traz como dono da verdade, a gente quer que vocês participem. E o objetivo disso aqui, gente, é formar vocês cientistas do direito
e mais, pesquisadores, estudiosos, equidistantes do objeto que vocês estudam, imparciais, neutros, sem os extremos. Podem ser radicais, porque radical vai à raiz. Não confundam radicalismo com extremismo, tá? Vocês não podem ser extremistas, radicais sim, vai à raiz, certo? E também não podem confiar em tudo que a mídia lhe diz, não é verdade? Aliás, nesse país desconfiem de tudo, menos o professor Mário, o professor Paulo, o professor Marcelo. Agora eu gostaria de abrir para as perguntas de vocês aí, reiterando o meu apoio à nomeação de Sérgio Luz, o ministro da Casa Civil, que com certeza irá prestar melhor serviço à nação do que este indicado atualmente. Não tenho dúvida disso. Vamos lá, gente, as perguntas aí, o debate, a gente quer debater. Diga, meu querido, vem aqui falar no microfone. Fale tudo que sabe, bote a boca no trombone. Só não venha defender o Lula, pelo amor de Deus. Não, tá fora na cara dele. Defender o cidadão. Aí sim, cidadão não ensinar, isso aí tá certo. Olá, galera. É a força do argumento, não é o argumento da força. Perdão pela vestimenta inadequada, com o evento que eu vim no meu trabalho, não fui vestir adequadamente. Professor, parabéns pela palestra. Sou seu fã. Deixa eu te falar uma Meu coisa. colega, né, meu fã? Também. Diante dessa ausência de respeito, onde os limites estão sendo ultrapassados, a tolerância jurídica, juntamente com a autonomia perigosa das Forças Armadas, o que poderia, ao seu ver, ser feito para o combate defensivo do problema existente? O povo mobilizado. Mas o povo não é suficiente para isso. Está sendo, não, está sendo visto Nós às vezes cometemos um equívoco, que é acreditar que todas as respostas estão dentro dos manuais ou dentro das instituições. A resposta para o que vai acontecer nesse país está na nossa capacidade de se mobilizar. Porque é preciso que a gente tome as ruas, é preciso que a gente converse com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, que a gente discute a opinião dentro das redes sociais, porque é preciso que alguém desse país tenha a força para assim surgir diante do que está acontecendo. É óbvio que a corrupção é algo nefasto que tem que ser execrado, eliminado do nosso país, mas nós não podemos permitir que, com o pretexto desse discurso de limpar, de banir, que outras ilegalidades sejam cometidas. Porque a gente já viveu essas experiências no passado e a gente sabe quanto elas são danosas. Então, nós não devemos, gente, aguardar o Messias. Nós não podemos ir em outubro à urna escolher alguém que com o dom profético possa nos salvar. Nós temos que ser os protagonistas da nossa própria história. Só quem pode salvar o Brasil é o povo brasileiro. E o povo brasileiro vai salvar o Brasil a partir das suas ações. É o gasto de energia, é o estacionamento na vaga do deficiente, é a fila, a bula da fila, é o encanamento, a água corrente, uma série de fraudes que o brasileiro se acostumou a conviver e age de forma muito natural. Há a compra do voto, mas também há a venda. Há quem disponibilize a sua cidadania pela troca do oferecimento de alguma vantagem. Então, nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar a nossa postura, precisamos mudar as nossas ações. No dia que a gente tiver a capacidade de fazer essa reflexão, eu tenho certeza que nós vamos ter um país melhor. Porque essa devassa que está acontecendo serve também para o povo ter a compreensão, a clareza, a certeza de que eles não são intocáveis. Os agentes públicos não são intocáveis e todos eles estão sujeitos à aplicação de uma lei que se aplica a todos. Então, é uma pergunta complexa essa coisa. Não é fácil. Não vamos encontrar aqui uma receita de bolo, uma fórmula secreta que tenha como uma varinha de condão o poder de resolver. Mas eu acredito muito na capacidade de organização, de mobilização e de participação efetiva do povo. Espero que eu tenha conseguido
Quer falar? Não, professor Mário, é que o colega perguntou essa questão de como o senhor acredita que possa se mudar. O senhor falou uma mobilização, né, social. Também a educação, né? Nas entrelinhas. Mas assim, só uma observação, que o que eu tenho percebido é que a população tem se unido. Por um lado, a gente tem o pessoal que fica batendo panela nos apartamentos, e por outro, tem esse pessoal, que o senhor mesmo disse, vai para a rua. São inversos, o que eu quero dizer, entendeu? São as classes divididas. É uma classe quem fica no prédio acendendo, apagando a luz ou batendo panela. É outra classe o pessoal que vai para a rua. São interesses, até o povo, se você for perceber, ele já está dividido por interesses. Quem defende Lula, quem não defende, já está dividido. Então, como é que o senhor acredita assim? O senhor acredita que eles possam se juntar, ou essa divisão assim de classes já acabou com tudo? O que o senhor acha? Não, não acredito. Em 2002, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um documento denominado de Carta ao Povo Brasileiro. Na Carta ao Povo Brasileiro, resumidamente, o Lula dizia da união de operários, de trabalhadores, de camponeses, com o empresariado, com o capital. Eu não acredito. Quem se uniu foi ele, não foi? Ele se uniu. Ele se uniu, não? Ele escolheu um vice que viabilizou a eleição da chapa, a chapa vencedora, ganhou as eleições, né? E olhem só o que aconteceu. Eu não acredito, vocês estão gravando, eu não acredito. A luta de classes vai existir sempre. Sempre. Nós precisamos ter a capacidade de nos localizar. De que lado eu estou? E aí o que vai identificar o meu lado não é a figura que representa o projeto. Não são os favoráveis a Lula e os contrários a Lula. Não são os vermelhos e os azuis. Mas são aqueles que se unem em torno de uma experiência, de uma vivência. É muito fácil descobrir nessa luta quem são os nossos pares. Porque a gente sabe de onde a gente vem e a gente sabe o que é que a gente representa. É muito fácil encontrar uma mobilização e perceber se a gente se identifica, se a gente se enquadra nela ou não. Por outro lado, não é a unanimidade, a união geral do povo que vai trazer para a gente uma situação de conforto. O processo democrático precisa da divergência. Isso que nós estamos vivendo no país não é nada diferente ao que a gente viveu no processo eleitoral. Para quem não lembra, foi 51% Dilma, 49% Aécio. 30 e poucos. De omissos, que não foram, que se Na ausentaram, verdade, a sua foi grande. que poderia também ter representado na vitória de Aécio. Mas não foi. Então, essa massa, que é representativo, essa massa que vai às ruas contra o governo Dilma, é a mesma massa que votou em Aécio Neto na eleição, não tem novidade nenhuma. Isso vai existir sempre. Isso é próprio do processo democrático, tem que existir. O que nós, enquanto juristas em formação, aqueles que fizeram a opção pelo direito, temos que ter a certeza, é de que nessa luta do rochedo com o mar, a ostra não pode ser violada. Nós precisamos lutar pela defesa do interesse da ostra. Aquela parte mais frágilzinha da história não pode sofrer com os abusos. Então, precisamos defender a todo custo a manutenção da nossa democracia. Ninguém pode se colocar acima da lei. Então, é utópico acreditar que todos os brasileiros conclamados juntos vão marchar juntos nas ruas em torno de um mesmo ideal. Não vão. Mas nós precisamos perceber, compreender desde já qual é a nossa posição, qual é a nossa trincheira, porque não pensem que, porque a gente usa paletó e gravata, que nós não estamos inseridos nesse contexto. Estamos sim. É um equívoco achar que nós somos semideuses, nós estamos acima. O professor Martins Morato, vamos consultar a sua sapiência, qual é a resposta. Não é isso. Nós também somos povo.
nós também estamos inseridos e também corremos risco. Também corremos risco. As nossas prerrogativas também correm risco quando 24 colegas são grampeados na Operação Lava Jato. Então, a advocacia brasileira pede socorro. E a OAB deve defender não só a nossa classe, como também toda a sociedade, porque a Constituição Federal investiu a ela, atribuiu a ela essa função também. Viu? Antes eu queria só falar um ponto importante. A cultura em filosofia jurídica significa a dominação de classes e interesses sobre outras classes e interesses. Isso é milenar, não tem saída. Quanto a partidos políticos, se você estudar sociologia jurídica, filosofia jurídica, teoria geral do Estado, que eu sou professor em outra instituição, você vai ver que o partido foi criado para ter um conteúdo programático, um programa de governo, uma linha de governo. Eu faço a pergunta a vocês: qual partido no Brasil tem conteúdo programático? Qual partido no Brasil tem programa de governo? Qual? Nenhum. Então, essa história, filosoficamente falando, vamos defender o projeto. Eu trabalho para a FECOMBAS, que é a Federação dos Comerciários, né? E a UGT, União Geral dos Trabalhadores. E o presidente é meu amigo, todos os dois, né? Aí no almoço, nós fomos almoçar, marchinês, vamos defender o projeto. Aí eu outro advogado: que projeto é, presidente? Eu queria dizer o projeto, que projeto é? Defender que projeto, gente? Qual projeto? Qual é o projeto? Eu não sei qual é o projeto. Não tem ninguém com projeto aí, não. Cada um tem seus interesses. Cobra tem seus interesses, o AES tem seus interesses, o Lula tem seus interesses, a Dilma tem seus interesses, o juiz tem seus interesses. Essas entregas das vidas têm outros interesses dos áudios. Cala a boca. Agora, quando a ostra, eu gostei muito do que o professor Mário falou, porque atualmente na sociedade eu sou a ostra, meu irmão. É cada pancada que tem levada, não. Nós somos a ostra. Uma salva de palmas pra gente, professor Mário, que defende a gente, somos a ostra. Que pergunta aí, né? Do ponto de vista jurídico, qual o papel, qual a responsabilidade da mídia enquanto formadora de opinião? Que ela, você está analisando também o juiz, o partido, a pessoa, o governo. E a mídia, que ela tem o papel de formadora de opinião, ela também se enquadra nessa questão de tortura psicológica. Eu estou achando essa vez muito rica, um ponto alto do evento. Há controvérsias, são posições diferentes, mas é bom lembrar que muitas das questões colocadas aqui estão nos livros de alguns pensadores brasileiros, sobretudo de Raimundo Faoro, o Condutor do Poder, que é muito baseado na ideia de Max Weber, grande pensador alemão, que pensou a sociologia do século XIX e o início do século XX. Mas é bom lembrar também que o Brasil moderno começa nos anos 50. Depois que Getúlio volta ao poder, respondendo também, colocando essa questão, e o Ronaldo, voltou um Getúlio diferente, depois de 15 anos. Ele colocou as trabalhistas, volta o Brasil, volta um Getúlio para nacionalista. E ele vai se contrapor com todo o capitão norte-americano. E a imprensa foi extremamente cruel para ele. A tribuna da imprensa, do Carlos Lacerda, o Correio da Manhã, o Globo, sobretudo o Globo. E aí gera um clima de terrorismo semântico e Getúlio suicida em 24 de agosto de 54, destrói os inimigos dele e vai adiar o golpe por 10 anos. Vem em 64. Mas é importante que as multinacionais queriam o quê? Queriam dinheiro. Queriam saquear o país. A primeira coisa que o JK fez foi o quê? Destruir a malha ferroviária para entrar a indústria de automóveis. Olha, Vargas já tinha negociado com os americanos a siderúrgica nacional. Qualquer país que quer desenvolver indústria de base de automóveis, que é a siderúrgica. Estou colocando para chegar à pergunta do Mário. E o que é que os militares queriam em 64? A burguesia. Ela queria internacionalizar a economia brasileira. A primeira coisa que fez um golpe foi rasgar uma Constituição democrática de 46, extremamente democrática e avançada, porque o Partido Comunista estava lá dentro. Prestes era senador, Marighella, todo mundo. João Paulo Dias, João Amazonas, tudo
Era um partido mais constituinte, de 45 e 46. O fato é que o Brasil entrou na ditadura militar. E o movimento, a imprensa, o movimento popular massacrado. O setor da oposição foi extremamente massacrado. E já no início dos anos 70, a ditadura tinha conseguido dizimar toda a esquerda. E aí, no final dos anos 70, surge o quê? Surge a ABC Paulista, onde era o coração industrial do Brasil, o epicentro do capitalismo brasileiro, uma nova proposta sindical que veio à tona, que veio já sendo articulada desde o início dos anos 70. Não foi Lula que criou aquilo. Tem um tal Paulo Vidal. Aí eu estudei muito. Tive um sindicato várias vezes no trabalho. Meu monografia foi sobre isso quando eu fiz a especialização em ciência política. Devo muito a Bente, da Igreja Metodista, que me deu uma bolsa. A Igreja Metodista Americana, as contradições. A Igreja Metodista Americana me deu uma bolsa para estudar o meu país. Gente, Marx fala que a gente tem que aprender a viver as suas contradições. Eu nem falo isso para ninguém. Eu ganhei bolsa da Igreja Metodista Americana. O fato é que surge uma proposta sindical, e daí essa proposta avança, muda o sindicalismo brasileiro, uma pauta fazer crítica ao capitalismo, e viu o Partido dos Trabalhadores, né, que se colocou. O partido nasce para fazer uma crítica ao socialismo autoritário e burocrático que havia na União Soviética. Todos os partidos comunistas eram ligados, era sucursal do Kremlin. E o PT surge com uma proposta extremamente abrangente. Havia setores da igreja, setores sindicais, chamados sindicais autênticos. E se faz um partido, um sonho, faz uma central sindical para defender o direito daqueles que trabalham. E aí esse partido politiza a minha geração. A minha geração foi para as ruas. A primeira organização a vir à tona forte foi o Movimento Estudantil. Nós fizemos aqui um encontro aqui em 79 para reestruturar a UNA, né, centro de convenções. Mas os setores começam a se organizar a partir do ABC Paulista, das ideias do ABC Paulista. Esse partido tinha um projeto grande. Quando, em 89, Lula era o quê? Lula era fruto de uma militância orgânica. Eu dormi nas mesas do sindicato e panfletei nas portas das fábricas para esse partido existir. Me filiei em Viçosa, no estado de Minas Gerais, para que o partido pudesse existir. Pois é, o projeto popular estava em 89, com reforma agrária, era abrangente, era viajamento de lucros, tudo em 89. A partir de 89, da derrota do Collor, aí sim, os intelectuais do partido, que tem intelectuais, Marco Aurélio Garcia, que eu admiro, inclusive, Marco Aurélio Garcia é um intelectual, Zé Disseu, Zé Disseu, eu vou dizer para vocês, que eu fui militante, foi um dos caras mais inteligentes que eu conheci, na minha partidária. Por quê? Porque tem a política na cabeça, coordena, formula. Com todo respeito a Genuíno e outros, são deles. Tem uma habilidade teórica muito grande. Mas ele não. Extremamente arrogante. Extremamente arrogante. E o partido começou a cometer extremamente erros. Eu não tirei o partido. A própria CUT tirou o socialismo do estatuto. Eu saí